Irmãos e irmãs em Nosso Senhor, começando esta terceira semana da Quaresma, a Igreja, através das leituras escolhidas há séculos, vai nos ensinando como rever o nosso caminho cristão, o caminho de batizados, para que possamos chegar à Páscoa com um espírito novo, com uma nova atitude de viver a nossa fé. Cada ano, a Quaresma é um caminho que vai nos educando, cobrando de nós a coerência da nossa vida com o batismo, que nós não pedimos. Certamente a maioria aqui fomos batizados sem pedir. Nossos pais pediram à igreja para nos batizar. E a igreja confiou nos pais e nos batizou. Porque quando a gente não confia nos pais ou nos padrinhos, não podemos batizar. A igreja nos batizou. E agora? Como é que estamos vivendo aquele batismo? Nossos pais deram conta de nos ensinar as exigências do batismo? Ou se não deram conta, pelo menos deram testemunho de vida cristã? Nos ensinaram a orar? Nos ensinaram a reconhecer o Espírito Santo que recebemos no batismo? Nos ensinaram que todos somos irmãos, porque somos filhos de Deus? Nos ensinaram a viver como igreja e nos deram aquele sentido de pertença à igreja? Nem sempre. Então, cada ano, os 40 dias de penitência quaresmal vêm nos ajudar a recuperar aquilo que eles não deram conta de passar para nós. Por isso, cada ano, nas 6 semanas da Quaresma, a igreja vai percorrendo o percurso da formação para o batismo. Começamos no primeiro domingo, aprendemos como lidar com Satanás, que é o senhor deste mundo. Como vencer as suas tentações. No segundo domingo, foi apresentado para nós Jesus transfigurado sobre a montanha, mostrando para nós o nosso futuro, o futuro dos filhos de Deus. E aí, nos convencemos? E neste domingo, o tema é a conversão, a partir da vocação de Moisés. O Senhor chamou Moisés para ser o seu profeta e o seu mediador, para tirar o seu povo da escravidão egípcia e plantá-lo na terra prometida, passando pelo banho do Mar Vermelho, passando pela nuvem
e caminhando no deserto por 40 anos, para que tomassem posse da terra prometida. E nós estamos entendendo que tudo aquilo aconteceu para nos dizer que nós somos aquele povo. Estamos no caminho do deserto desta vida, procurando a terra prometida. Queremos chegar até lá. É o que vamos celebrar na Páscoa. A Páscoa é a passagem da terra da escravidão para a terra prometida. Isto também aconteceu em nosso batismo. Hoje também ouvimos este evangelho que acabei de ler. Por 2 vezes Jesus repete: vocês acham que aqueles milhares de galileus que Pilatos matou no pátio do templo, 25 mil hebreus, passou ao fio da espada numa hora só, eles eram piores do que todo o Galileu? Claro que não. Mas se alguém deles estava com a atitude de conversão, se salvou. Será que aqueles 18 cidadãos de Jerusalém, sobre quem caiu a torre de Siloé e os matou, será que eles eram piores do que todos os habitantes de Jerusalém? Claro que não. Mas se algum deles estava vivenciando uma atitude de conversão, se salvou. O que Jesus quer dizer com isto? Que a quaresma deve suscitar em nós uma atitude de conversão. Senão todos morreremos, como morreram aqueles. Qualquer um de nós, se não aprender na quaresma uma atitude de conversão, está perdido, vai se perder. Então a quaresma é um chamado para a conversão, porque em qualquer momento que o Senhor permita que você termine a sua vida, a sua salvação está garantida. E a atitude de conversão deve ser a atitude de todos nós batizados. Será que aqui na missa dominical, quando o coral ou os cantores cantam o ato penitencial, você está batendo no teu peito e te reconhecendo o pecador, para que o teu pedido de perdão te perdoe os pecados? Ou você vai esperar caçar um padre para confessar? Porque em toda missa, todos nós temos chance de ser perdoados dos nossos pecados no ato penitencial. Não é um enfeite da missa? Quando eu canto Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de mim. O Cristo eleison, Cristo tem piedade de mim. Eu estou cantando só da boca para fora? Ou de fato é uma atitude de reconhecimento que sou pecador? Então Jesus falou da importância da atitude de conversão. Sem ela, a Páscoa vai ser uma bela encenação. Aí vem a segunda metade do Evangelho.
interessantíssima. O que vocês ouviram? Um vinhateiro plantou uma figueira no meio da sua vinha. Esperou 3 anos. Ela só deu folhas. Cada vez que ele vinha buscar os figos, 0. O que ele disse para o seu peão? Arranca esta figueira, está ocupando o lugar. Nunca deu fruto. Qual foi a palavra do peão? Vocês que têm bens e têm vários peões a serviço da vossa casa, da vossa fazenda, sei lá do que, vocês ouvem o conselho dos seus peões? Muitas vezes os peões não sabem muito mais do que seus patrões. Pois foi assim que aconteceu naquele evangelho. O peão disse ao patrão: Senhor, tem paciência, me dá um tempo. Eu vou cavar em volta da figueira, vou podá-la, vou adubá-la. Quem sabe, o ano que vem, ela produzirá frutos. E você perdeu uma figueira. Espera mais um pouco. E o patrão concordou com a opinião do seu peão. Pois o peão, irmãos e irmãs, somos nós, a igreja. Chamando-nos, nós somos aquela figueira que só dá folhas. Cada vez que o patrão vem buscar os frutos, 0. Então a quaresma é o tempo de você cavar a tua figueira, podá-la, limpá-la, adubá-la. Quem sabe o ano que vem o Senhor permita que a tua figueira dê frutos. A figueira somos nós. Se você acha que está com 70 anos, 80 anos, 50 anos, porque você é melhor que os outros, e por isso a morte não te pegou até hoje, estava redondamente enganado. Você está só experimentando a paciência do patrão, que o peão recomendou. Tem paciência com a figueira, eu vou melhorar ela. O ano que vem ela vai dar frutos. O que você está esperando para dar frutos? O que você está esperando da paciência do seu Senhor? Até quando o Senhor vai ter paciência conosco para que lhe apresentemos os frutos do cuidado dos seus peões? O que é esse cuidado? É aquilo que nós falamos no Oremos da Missa hoje. Vejam aí no Oremos da Missa. Vós nos recomendastes como remédio. Remédio é para sadio? Não. Remédio é para quem está enfermo. Vós nos recomendastes o remédio do jejum, da esmola e da oração, para curar a nossa fragilidade. Estamos começando a 3ª semana. Quantos pratos de comida você já diminuiu no teu jejum? Quantas dezenas de mendigos você deu esmola?
Quantas horas você passou diante do Senhor orando? Ah, nada. Então não reclame quando se perder, como fez o rico Epulão. Vós nos recomendastes o remédio da nossa fragilidade. São 3 remédios que obrigam a todos nós que estamos sadios. Ou nós usamos o remédio ou nos perdemos. Quem de vocês já não experimentou um enfermo teimoso que quer morrer? Que não aceita remédio, não aceita médico, não aceita hospital e morre. Pois morra. Mas o remédio está aí diante do nosso nariz. Não assumimos o remédio porque estamos endurecidos, como aquela figueira, cuja terra estava endurecida. Então o peão prometeu para o patrão: eu vou cavar em volta dela. Você vai esperar o Senhor cavar em volta de você? Pois trate de não esperar. Porque quando Deus resolver cavar em volta de você, você não vai dar conta do remédio. Porque muitos remédios são perigosos, se a gente não estiver disposto de ser curado. Então vejam a lição desta parábola, irmãos e irmãs. Tratemos de nos reconhecer fragilizados, que tenhamos uma atitude de conversão. Como disse Jesus, então todos nos perderemos se não tiver esta atitude. Aproveitemos mais este ano para a gente mudar o coração e agradar melhor ao nosso Deus. Os remédios estão aí, o nosso terreno é bom. Ninguém pode falar que você não está dando fruta porque a terra não presta, porque você está plantado aqui, ó, na igreja, que é terra fértil. Então trata de produzir frutos. Prepara-te para a Páscoa. Aceita os remédios que o Senhor recomenda. E a tua Páscoa vai ser só alegria. E a tua vida uma abundância de frutos para o nosso Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre.